de estar na tua presença. Isso já é motivo de glória nessa noite. Glória a Deus. Quero externar gratidão pela vida da irmã Vanessa. Eu não vi ela aqui, mas o nosso abraço chega lá. Ela foi a ponte para estarmos aqui. Glória a Deus, gostei desse retorno. Top, isso é 10, meu querido. Aleluia. A irmã Vanessa, que foi a ponte para estarmos aqui. Nosso abraço chega lá. Nosso pastor Fabiano, que o nosso abraço também chegue até ele. Traga o abraço do nosso pastor Leandro. Vocês recebem esse abraço em nome de Jesus? Então sintam-se abraçados. Irmão, pastor Leandro não teve como vir, porque poucos sabem, a minha mãe, a nossa pastora, ela tem um grande problema de pulmão. O pulmão dela só funciona 75%. Mas mesmo assim ela não deixa a obra cair. Só que hoje ela estava mais ruinzinha. Eu falei, mãe, fique quieta, fique daí intercedendo, porque eu sei que quando eu estou aqui pregando a palavra, Deus está lá curando o pulmão dela. Glória a Deus. E eu estou acompanhado, e muito bem acompanhado, da minha digníssima esposa, 100% do meu ministério, acompanhado também da minha filha Radassa, que é linda igual a mãe e pentecostal igual ao pai, não é verdade? Glória a Deus. A nossa igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, amo vocês são tops. Falei com eles ontem, falei, gente, vamos. E mais do que depressa vocês atenderam este convite. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Cumprimento aqui todo o corpo de obreiro dessa casa. Cumprimentando vocês, eu cumprimento toda a igreja. Amém? Bruno, cara, você é demais. Esse monstro sagrado do teclado, deixa de eu te usar. Glória a Jesus. Achou aí, querido? Mateus capítulo 14, verso 25. Vamos lá? Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, e andando sobre o mar. Repita comigo só essa última frase. E andando sobre o mar. Antes de você se assentar, olhe para esse cheiroso, para essa cheirosa que está do seu lado aí, e fala para ele assim, que bom que você veio. Não, você tem que falar que nem profeta, senão ele não acredita. Fala assim, que bom que você veio. Agora você fala para ele assim, se você não der glória a Deus bem alto, se você não der um aleluia para Jesus nessa noite, você vai pagar meu açaí depois do culto, não é verdade? E você se assenta dando glórias a Jesus. Aleluia. Cumprimentar a essa minha retaguarda. Glória a Deus pela vida de vocês. Me sinto honrado. Um dia Jesus olhou para mim, irmão, aonde ninguém queria olhar. Ele falou assim, você vai se assentar entre os príncipes. Eu olhei, Jesus, eu não tenho nada para oferecer. Só que hoje cumpre essa promessa. Eu estou assentado entre príncipes e princesas de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vamos para o texto. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso 25. Vai dizer que Jesus vem andando sobre o mar, não é verdade? Só que para entrarmos nesse texto, precisamos voltar um pouquinho. Em Mateus capítulo 14, verso 1, está relatando que João Batista está preso. Repita comigo, João Batista está preso. Fala assim, preso. João Batista está preso. Preso por quê? Porque João Batista pregava a palavra. Irmão Leandro, quem é João Batista? João Batista é aquele que estava na beira do mar gritando, arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Irmão Leandro, como assim? Ele estava pregando e está preso? Sim, porque o homem tem a grande dificuldade, irmã Edna, de não aceitar a palavra de Deus. E aí começa, irmão Leandro, quando começa? Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que agora Deus está criando o mundo, Bruno. E na criação do mundo são 6 etapas. Na 6ª etapa, Deus está criando o homem. O homem é a criação perfeita. Repita comigo, criação perfeita. A criação perfeita de Jesus está no jardim. Jardim é sinônimo de lugar perfeito. O jardim não tem erro. Só que o jardim tem um decreto, uma palavra. Não coma do fruto. Podia fazer tudo, menos comer do fruto. Só que a mulher, em seu espírito de carne, a mulher come o fruto. E o problema não está a mulher comer o fruto, porque o fruto era proibido somente para o homem. O homem não podia comer. Só que a mulher oferece para o homem. E aí todos conhecem. Vem a queda. Deus desce no jardim como costumeiramente fazia. Desce no jardim fazendo uma pergunta. Adão, onde estás? E a pergunta que eu tenho para fazer para os meus queridos nessa noite. Deus sabia ou não sabia o que tinha acontecido no jardim? Sabia.
Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. São os atributos dele. Deus é onipresente porque o seu espírito é onipresente. Irmão Leandro, não entendi. Vamos melhorar para você levantar a mão e dar uma glória a Deus. Só para a gente começar. Ele está aqui dentro e está lá na minha casa curando a minha mãe nessa hora. Ele está aqui dentro escutando seu glória a Deus e está visitando o seu celeiro nessa noite. Ele está aqui dentro e está olhando para o teu coração e está dizendo: Ele é meu e eu sou dono do que fizer. Eu estou presente na casa e estou procurando quem veio buscar algo de Deus nessa noite. A Bíblia está dizendo agora, em Gênesis capítulo 4, que o homem caiu. A criação perfeita cai. E aí, irmão Leandro, se a criação é perfeita, Deus cria algo para cair? Não. E certo dia eu fui questionado: se Deus fez o homem e fez a árvore, Deus já sabia que ia acontecer. Sabia. Só que Deus estava dando uma chance para o homem. Deus estava dando a chance para o homem. Você tem duas opções: ou você adora em perfeita excelência, ou você entra para o culto e sai da mesma maneira. Irmão Leandro, não entendi. É fácil, irmã Edna, você identificar um crente que só veio para o templo. Bruno, porque quem veio para o templo, tá hora dessa olhando no relógio, já está passando o horário. Tenho que assistir a minha série The Chosen, agorinha. Só que quem vem para o culto, tá olhando para o relógio: eu quero é mais palavra. Eu vim para dar glória a Deus e aleluia, porque da maneira que eu entrei por aquela porta de hoje, eu não saio do mesmo jeito. Se você veio para o culto, não levanta uma, levanta as duas mãos para o céu, que eu já estou aquecendo a garganta. Se tu vem buscando palavra, lá vai. Da mesma maneira que tu entrou pelas portas, hoje tu não sai. Aleluia. Vamos voltar para o texto. A Bíblia está dizendo que agora João Batista está preso. E João Batista preso está na mão do homem. Repita comigo: mão do homem. A Bíblia está dizendo que agora a princesa tem um grande pedido. Que pedido é esse? Ela pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Irmão Leandro, misericórdia, sim. Porque hoje é fácil. Tu tá no ar-condicionado, tá top. Hoje é fácil pregar. Mas naquela época não era permitido falar da palavra de Jesus. Porque para eles era mentira. Só que hoje nós sabemos que era pura verdade. Só que João Batista está preso. E quando ela faz esse pedido, o rei tinha dado um decreto. E bem sabemos nós que quando é decretado tem que acontecer. O rei tinha decretado o seguinte: peça o que tu quiser e eu vou fazer. E bem sabemos nós que um rei não volta atrás na sua palavra. Agora o rei tem que fazer. Herodes tem que fazer. Herodes faz. Manda ir no cárcere e volta com a cabeça de João Batista em uma bandeja. A Bíblia vai dizer que agora Jesus recebe essa notícia. E quando Jesus recebe essa notícia, Jesus se entristece. Por quê? Porque Jesus é 100% homem, mas 100% Deus. A Bíblia está dizendo agora em Mateus capítulo 14, verso 2, que Jesus está se retirando para ir para um lugar deserto. E lugar deserto, irmã Edna, é lugar de solidão. É lugar de estar sozinho. Só que Jesus não chamou ninguém para estar sozinho. A Bíblia está dizendo agora que quando Jesus se retira para o lugar deserto, a Bíblia está dizendo que com Jesus, sem Jesus ver, está uma multidão seguindo ele. E esse é um mistério, porque quando você está sozinho, tem uma multidão te seguindo. Irmão Leandro, não entendi. Quando você está querendo ficar sozinho, a Bíblia vai dizer que tem legiões de anjos do céu dizendo: eu estou contigo, eu não desisto de você, e nessa noite eu vim para te entregar a vitória. A Bíblia está dizendo que o coração de Jesus se entristece. A Bíblia está dizendo que Jesus se retrai, Jesus se contrai. A Bíblia vai dizer agora que a multidão seguiu. E Jesus, vendo a multidão seguir, sabendo que ele estava triste, age de grande compaixão. Qual que é a compaixão? Jesus começa a curar enfermos, libertar, fazer o que ele fazia de melhor. Só que a Bíblia vai dizer que a hora ultrapassa, a hora se avança. E sabemos nós que se a hora avança, está tarde. A Bíblia vai dizer que agora os discípulos entram na presença de Jesus e falam: Jesus, está tarde, o povo está com fome. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar todo mundo e vamos falar para eles comprar comida. Só que se você entra na presença de Jesus, ei Jesus, de mão vazia, buscando algo de Jesus, e eu não sei o que tu veio buscar nessa noite, mas Jesus está liberando a palavra para a tua vida agora. Se tu entrou de mão vazia, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Se tu entrou de mão vazia, tu vai sair com a mão cheia. Sabe por quê?
Porque quando a mulher está dentro do seu quarto, irmã Edna, está devendo, e os cobradores vêm pela segunda vez dizendo: se tu não pagar a dívida, eu vou levar teus filhos como escravo. Ih, Jesus, a Bíblia está dizendo que agora a mulher lembra-se de Eliseu, e Eliseu é profeta. O profeta é o único na terra que é capaz de liberar uma palavra e alguma coisa acontecer, não é verdade? A Bíblia vai dizer que agora a mulher chega na frente do profeta dizendo: profeta, já foram 2 vezes me cobrar, o que eu vou fazer? O profeta fala: o que tem eu contigo? Se tu for aprofundar na história da mulher, a Bíblia vai dizer que ela se endivida, porque o seu marido cuidava de profetas na caverna onde Elias estava escondido. Agora a Bíblia está dizendo que a mulher deve. Irmão Leandro, como assim? Se eu entrei de mão vazia, eu vou sair de mão cheia. Mas a mulher na palavra está devendo. Calma aí que você vai dar glória a Deus. A Bíblia está dizendo que Eliseu pega e fala para a mulher: ei, vai aos teus vizinhos, pega poucas e não poucas vasilhas, pega muita, porque o milagre é muito grande. A Bíblia está dizendo que agora a mulher vai, pega as vasilhas, e o profeta dá uma pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Ih, Jesus, eu só tenho um pouquinho. Jesus não está buscando quem tem muito. Jesus está buscando quem só tem um pouquinho de azeite. Quem tem um pouquinho de azeite nessa noite? Ele está pronto para multiplicar esse mistério na tua vida. A Bíblia está dizendo que agora a mulher corre aos vizinhos e fala: me empresta um pouco de vasilha. Quem sabe os vizinhos estão olhando para a mulher dizendo: essa mulher ficou louca, foram lá cobrar, agora está pedindo vasilha, mas eu vou emprestar. A Bíblia está dizendo que agora os seus filhos correm e entra todo mundo para dentro da casa. Jesus, a Bíblia está dizendo que quando eles entram para dentro da casa, um milagre acontece. Qual que é o milagre, Bruno? A mulher começa, pega o pouquinho de azeite que ela tinha, enche-se uma vasilha. Isso, vai aumentando, Bruno. De repente ela enche aquela vasilha, ela parte para outra. Você não entendeu? A crise da atualidade nunca foi de vaso, Andreina. Nunca foi de azeite. Porque o mistério é o seguinte: quando o azeite cessa, a Bíblia está dizendo que o azeite para, não que o azeite acaba. Parou por quê, irmão Leandro? Porque todos os vasos, do pouquinho que tinha, foram cheios da presença de Deus. E olha o que Jesus está liberando: se tiver um pouquinho, eu vou encher nessa noite. Se tiver um pouquinho, eu estou pronto para multiplicar nessa noite. Vamos voltar para o texto. A Bíblia está dizendo que já está tarde. A Bíblia está dizendo que o povo está com fome. Jesus está pronto para saciar a fome, mas Jesus nunca vai escolher ninguém de mão vazia. Agora os discípulos começam a procurar entre eles, olhando para a multidão e dizendo: alguém tem alguma coisa para multiplicar? Porque Jesus nunca pega ninguém desocupado. A Bíblia vai dizer que surge um profeta no meio do povo, dizendo: eu só tenho 5 pão e 2 peixes. Dá para fazer alguma coisa? Jesus, traga para cá. A Bíblia está dizendo que o milagre foi tão grande que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus está dizendo nessa noite: se tem pouco, eu vou usar. Se só tem um pouquinho, eu estou pronto para pegar e te usar nessa terra. Irmão Leandro, melhor apelo da glória: tu não era ninguém, meu filho. Tu nem merecia estar aqui, como o irmão cantou. A cruz é sinônimo de graça. Graça, favor e merecido. Tu nem merecia estar na casa, mas já que está na casa, levante as mãos que eu vou profetizar. Tu nem merecia estar aqui, então faz valer a pena o que ele fez na cruz. Adora o grandão da casa. Aleluia. Vamos adiante. A Bíblia diz que quando Jesus despede o povo, ele dá uma ordenança. Repita comigo: ordenança. Repita mais forte: ordenança. A Bíblia está dizendo que Jesus dá uma ordem para os discípulos: passa para outra banda, é para ir para o outro lado. Vai para o outro lado. A Bíblia está dizendo que Jesus manda eles ir, só que eles não levam Jesus. A Bíblia está dizendo que agora Jesus sobe para o monte, sozinho de novo. Só que o mistério, irmã Edna, é que Jesus é dono do tempo. Repita comigo: tempo. A teologia sistemática vai nos explicar que existe 2 tempos. O tempo de Deus é o Kairos, é a própria vontade de Deus. Irmão Leandro, não entendi, vou explicar. O tempo de Deus está presente, passado e futuro nítidos na frente de Deus. Irmão Leandro, então se está nítido, ele está vendo? Não. A Bíblia está dizendo que Jesus está
em todos os lugares, não é verdade? Por isso que às vezes um profeta aponta o dedo no nosso nariz e faz uma promessa: tu vai voar, tu vai cantar, Deus está multiplicando aquilo que você tem. Aí eu te pergunto nessa noite, o que está te impedindo a levantar essa mão e dar glória a Deus? Sabe por quê? Se passado, presente e futuro estão nítidos na frente dele, é porque ele conhece o teu passado, atua no teu presente e já está no teu amanhã. A Bíblia está dizendo que agora Jesus entra para o templo, entra para orar, sobe para o monte para orar sozinho. Só que o mistério é o seguinte: os discípulos estão em meio a uma tempestade. Repita comigo: tempestade. E sabemos nós que a tempestade não é fácil, porque não tem muito o que se fazer na tempestade, não é verdade? A tempestade em um barco é o seguinte: você tem que pegar e aliviar o barco. Só que se você for ler o texto, os discípulos deixaram tudo para trás e entrou só os discípulos. Imagina como aliviar um barco que já está aliviado. Não tem o que fazer. E a palavra do mundo é essa: não tem o que fazer. Entrou para a igreja, 3 meses está fora, não é verdade? Entrou para a igreja, vou contar no relógio aqui, ó, não vai dar muito tempo, vai sair. Porque a palavra do mundo é o seguinte: essa igreja não passa de uma igrejinha, não é verdade? A construção não vai dar em nada isso aí, vai acabar na construção. Mas o problema do mundo é que libera a palavra, irmã Denise. Só que o problema do céu é que o céu não libera a palavra, o céu libera decreto. E quando o mundo está dizendo, Andreina, que está liberando palavra um em cima da outra, o céu está dizendo: o decreto é meu, a igreja é minha, é tudo meu. E quando eu levanto, não tem o homem capeta, ninguém abate. Ih, Jesus. A Bíblia está dizendo que eles estão em meio à tempestade. E se a tempestade está forte, é sinônimo que vai afundar, Andreina. Não tem o que fazer. A palavra é essa: acabou. Só que no momento de tempestade nas nossas vidas, tem um lugar que a gente vai, não é verdade? Ih, Jesus. Tem uma pessoa que a gente busca, não é verdade? Em todos os momentos de tristeza do homem, a Bíblia está dizendo que o homem entra para a presença de Deus. Para quê? Sendo que a palavra já é... Eita, minha filha, você está dando glória, até a Radassa levantou a mão. A Bíblia está dizendo que o homem entra para a presença para buscar o que? Providência. E se a providência provém dele, é um atributo dele, porque ele está presente na tempestade também. Irmão Leandro, não entendi, me prova. A Bíblia está dizendo que os homens estão em meio à tempestade. O barco já está indo a pico, Mirela. E agora, quando eles olham para frente do barco, está vindo alguém no meio do mar. Ih, Jesus. No meio da tempestade, sim. No meio da tempestade, Jesus está lá. No meio do teu deserto, Jesus está lá. No meio da tua depressão, Jesus está lá. No meio da tua ansiedade, Jesus está lá. E olha o que ele está fazendo com a tua ansiedade. Hoje eu dou uma ordem para ansiedade e depressão. Eu dou uma ordem para Satanás que está rodeando a tua casa. Acalma-te, vete aquieta a tempestade. Sabe por quê? Jesus é especialista em pegar a depressão, a ansiedade, pegar essa prova e transformar em bonança. Agora Jesus acalma o vento. Os irmãos é conhecedor da palavra. Jesus acalma o vento, acalma a tempestade. A Bíblia está dizendo que o milagre acontece, é lindo. Só que o que eu quero atentar a visão dos irmãos dessa noite não é que Jesus só acalma a tempestade. Eita, Jesus. Jesus não só acalma a tempestade. O mistério é o seguinte: que quando Jesus acalma essa tempestade, Pedro dá uma palavra, irmã Edna. A palavra de Pedro é o seguinte: se é tu mesmo, permita que eu vá até você. E esse é o mistério, varão. É ir até Jesus. Só que quando Pedro desce do barco, a Bíblia está dizendo que a água se transforma em chão. A Bíblia está dizendo que o mar se transforma em chão. Jesus está dando estabilidade para Pedro naquele momento. Está dizendo para Pedro: Pedro, pode vir. A estabilidade é minha. Só que aqui está o erro do homem. Porque o homem, quando ganha estabilidade, ele para de olhar para o alvo. Porque quando estava na tempestade, o alvo era Cristo, não é verdade? Quando estava na tempestade, eles conseguiram ver Jesus. Só que quando a gente ganha estabilidade, a gente tem o nosso leve defeito é o seguinte: eu começar a olhar para os lados. E eu conheço um que não olhou para lado nenhum, irmã Edna. Estava pregado numa cruz do Calvário. A Bíblia está dizendo que agora a cruz é em formato de T.
A cruz, irmã Denise, tem uma grande possibilidade. Qual é a possibilidade? Eu só posso olhar para frente, para cima e para baixo. Porque quando eu vou olhar para trás, a cruz me impede. E é isso que Jesus está dizendo. Já escutou essa palavra? Toma a tua cruz e siga-me. O tomar a cruz é Jesus dizendo: tu tem grandes possibilidades, mas olhar para trás tu não olha. Tu tem grande instabilidade, olhar para trás tu não pode. Irmão Leandro, por que eu não posso? Porque quando eu olho para trás eu vejo o que eu já passei. E quando eu vejo o que eu já passei, eu me torno um teólogo sem exegésia nenhuma. Irmão Leandro, não entendi. Quando eu olho para trás, eu perco a minha fé. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Irmão Leandro, não entendi. Se eu estou vendo não é fé. Se eu estou vendo é lógica. É lógico que Jesus ia dar estabilidade para Pedro, mas é lógico, Jesus também não ia deixar afundar. Então Jesus está dizendo: não adianta olhar para trás, porque para trás tem prova, mas para frente tem vitória para quem vem adorar nessa noite. Aleluia. A Bíblia está dizendo que agora Pedro ganha estabilidade. Pedro está no mar, está em meio à tempestade, mas está instável. Irmão Leandro, não entendi. Melhora para eu dar glória. Vou melhorar. A Bíblia está dizendo que Pedro está na tempestade, mas está estável. Às vezes, irmã Edna, a providência não é sobrar. Às vezes a providência não é eu ter grandes status, pregar nos Gideões, cantar nos Gideões. Não, às vezes a providência é eu não morrer em meio à tempestade. É eu olhar para a tempestade e dizer: eu estou estável em meio à tempestade. Eu estou estável em meio ao deserto. A Bíblia vai dizer que agora Pedro olha para o lado. E quando Pedro olha para o lado, Pedro perde a estabilidade. Irmão Leandro, Jesus deu e Jesus tirou a estabilidade? Não. Jesus deu, mas Pedro perdeu a estabilidade. Só que quando Pedro está se afundando, ele faz o que todo homem é acostumado a fazer, né? Não? Quando Pedro está se afundando, ele fala: Jesus, me ajuda. Jesus, pega na minha mão, pelo amor de Deus, não deixa eu afundar em meio à tempestade. E a Bíblia está dizendo que entraram Pedros aqui sem estabilidade nessa noite, mas Jesus está pegando na mão de crente nessa noite, dizendo: essa luta é minha, essa prova também é minha. E em meio ao seu deserto, em meio à tua instabilidade, eu vou te estabilizar nessa noite. Aleluia. Agora Jesus pega na mão de Pedro. Irmão Leandro, o que acontece quando ele pega na mão de Pedro? Pedro faz o maior ato profético daquele tempo. O que Pedro faz? Pedro não deixa Jesus no mar. Pedro fala: agora vamos entrar para dentro do barco. Por quê? Porque o milagre que acontece na minha vida não vai servir só para mim. É, Jesus. O milagre que acontece na minha vida vai pegar quem está dentro do meu barco também. Irmão Leandro, não entendi. Essa instabilidade não está afetando só você, está afetando a tua casa também. Mas hoje Jesus veio com a palavra profética. A palavra não veio com um decreto profético na tua vida. Em meio à tua instabilidade, eu estou estabilizando a tua casa, eu estou estabilizando a tua família. Sabe por quê, irmãinha? Quando eu olho para ti, em meio à tua cabeça está escrito livramento. Eu falei para mim mesmo: hoje eu não vou liberar nada, Jesus. Mas Jesus está me ordenando a dizer: tem uma palavra escrita em cima da tua cabeça, livramento. E quando do lado da palavra está escrito livramento, está escrito depressão. Hoje Jesus tira essa depressão que está tentando afligir a tua alma. Irmã Edna, deixa Deus te usar lá no fundo. Deus está tirando essa depressão que está afligindo. Deus está tirando essa ansiedade que está tirando o teu sono. E tu está pedindo: Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor, Jesus. Eu quero voltar ao que eu sentia antes, Jesus. E Jesus está dizendo: hoje eu te estabilizo na minha glória. Aleluia. A Bíblia está dizendo que Pedro pega Jesus e leva para dentro do barco. Só que Jesus, isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia, irmão. Irmão Leandro, misericórdia, é a primeira vez? Não. A Bíblia está dizendo que agora Davi está em meio a um vale. Repita comigo: vale. Repita mais forte: vale. A Bíblia está dizendo que Davi está cercado. Tem inimigo à frente e inimigo atrás. E só tem um mistério a chegar ao fundo do poço. Qual? É que só tem como olhar para um lado. Qual? Para cima. A Bíblia está dizendo que Davi está pronto para a morte, porque não tinha escapatória. À frente e atrás tem inimigo, dos lados tem vale. Vale não tem como escalar.
Davi está dizendo, é agora que é meu fim. Saul vai conseguir me matar. Só que quem é chamado e escolhido, o inimigo cansa de rodear, mas tocar em ti ele não toca. A Bíblia está dizendo que agora Davi está em meio ao vale. Davi está olhando para o vale e dizendo, é o vale que é meu fim, é no vale que eu morro. A Bíblia está dizendo que agora ele pega a sua harpa e começa a dedilhar. E quando Davi dedilha, ele fala um salmo. Qual salmo? Eu olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? E olha o mistério, que quando Davi está no vale, Deus usa o inimigo para dar livramento para Davi. Qual que é o mistério? Quando Davi está no meio do vale, Jesus levanta os inimigos para atingir o reino de Saul. E quando Saul vai para pegar Saul tem que voltar para trás. É Deus dizendo, no seu momento de desistência, no seu momento de instabilidade, quando tu pensa que o inimigo vai ter vitória, eu estou dizendo, eu vou usar Satanás para te dar vitória também. Aqueles que falaram mal de ti, eu vou usar eles para te dar vitória. Irmão Leandro, não entendi. A Bíblia está dizendo que quando Davi vai matar Golias, irmã Edna, na frente de Golias tem um escudeiro. Repita comigo, escudeiro. Quando Davi vai atingir a pedra em Golias, a Bíblia está dizendo que Golias não cai para trás, Golias cai para frente, irmã Mirela. Quando Golias cai para frente, irmão Leandro, como assim? É a lei da gravidade. A lei da gravidade, se um projétil atinge a minha cabeça, eu tenho que cair para trás. A lei da gravidade não funciona com Jesus, porque quando Davi atinge a pedra em Golias, Golias cai para frente. É Deus dizendo, eu vou matar. Vai cair a fofoca e o fofoqueiro. Ih, Jesus. Vai cair a calúnia e o caluniador. Irmão Leandro, não entendi. Porque quando a pedra pega em Golias e Golias cai para frente, é 400 quilos, irmão. Cai em cima de um menino que está segurando o escudo. É morte na certa. A Bíblia está dizendo que a vitória foi tão grande que teve festas e festas no reino de Israel. Aleluia. Deixa eu voltar para o texto. Gostei. A Bíblia está dizendo que agora Pedro pega e leva Jesus para o barco. Se Jesus está no barco, é sinônimo de instabilidade para o barco. Só que quando eu olho, eu tive que orar. Obrigado, vaza. Eu tive que orar para entender isso aqui. Porque a minha pergunta foi, Jesus, se você está no meio do mar, se você está em meio a uma tempestade, como dar estabilidade ao barco? Porque o Senhor já tinha liberado estabilidade para Pedro. Jesus me respondeu naquele momento. E olha o interessante, Maedna, Jesus não dá instabilidade só para uma pessoa, não. A estabilidade alcança quem está ao redor de Jesus. Porque eles estavam sobre uma ordenança de Jesus, não é verdade? Ninguém tinha mandado a não ser Jesus ir para o meio do rio. A Bíblia está dizendo que se você estiver debaixo de uma ordenança de Jesus. Irmão Leandro, qual que é essa ordenança? Eu não sei qual o meu chamado, irmão Leandro. Você foi chamado para ganhar almas. A Bíblia está dizendo que quando Jesus morre, Jesus dá uma ordenança. Qual que é essa ordenança? Vai todo mundo para Jerusalém. Irmão Leandro, para Jerusalém sim. Vai para o templo. A Bíblia está dizendo que agora chega 500 pessoas no templo. Está todo mundo em uma só voz dizendo, manda o Espírito. E Jesus está no céu neste momento, no primeiro dia. Jesus entra na sala do trono e fala, pai, posso ter uma reunião com o Senhor? É mente de pregador, estou conjecturando, não está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que agora Jesus entra para a sala do trono. E quando Jesus entra para a sala do trono, ele faz um pedido, irmã Edna. Qual é esse pedido que Jesus faz? Pai, envia o Espírito. A terra está dizendo, pai, manda o Espírito. O céu está dizendo, pai, envia o Espírito. Só que o mistério está o seguinte, é 50 dias de oração. Irmão Leandro, que loucura é essa? 50 dias de oração. Irmão Leandro, que hora? De dia, de manhã, de tarde, de noite. Não cessava. A Bíblia está dizendo que de 500 cai para 120. E é esse o mistério, que às vezes pessoas vão sair do lado de você. Mas nem se preocupe. Por quê? Porque Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu palavras que você não viu. E às vezes nós temos esse leve defeito de olhar para o nosso presente e dizer, se aqui eu estou orando 50 dias, isso aqui nem vai acontecer. A Bíblia está dizendo que no 50º dia desce um vento veemente e impetuoso, que bate nos 4 cantos da casa, e começa a vir um barulho de glória a Deus e aleluia. E aquilo começa a misturar com língua estranha. E a Bíblia está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Fica de pé comigo. Vou encerrar. Quem crê que Jesus acalma o vento e a tempestade aqui? Aleluia. Irmã Edna, vem aqui, irmã Edna.
canta aquele escape bonito para nós. Aleluia. Enquanto a irmã Edna se prepara, você fecha o seu olho, porque Jesus está acalmando a tempestade nesse momento. E quando Jesus está acalmando a tempestade, é no silêncio que Ele vai te responder. Ih, Jesus, porque às vezes estamos olhando para o nosso presente e está dizendo: Deus, não fala mais comigo. Eu não estou escutando a voz de Deus, porque em meio à tempestade o barulho das ondas está muito alto. Eu não estou conseguindo ver Jesus. Jesus está dizendo: hoje eu estou abrindo visões espirituais nessa noite, porque em meio à tua tempestade eu estou me apresentando para você. Irmão Leandro, não entendi. Em meio à tua dificuldade, Ele é a providência. Em meio ao teu deserto, Ele é a tua água. Sabe por quê? Porque se tu está perdido, Ele é o caminho. Se tu está na mentira, Ele é a verdade. E se o salário do pecado é a morte, Jesus é a vida eterna. Aleluia. Fechei minha Bíblia. Feche seus olhos. Glória a Jesus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Cante isso, cante com fé, diga: o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradado